bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Isabela, faço parte da equipe da Estude Mais Cursos e hoje nós vamos falar um pouco sobre a composição química da célula. Mas antes da gente ir para a nossa aula, lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, seguir o sininho e também nos seguir lá nas nossas redes sociais. Vamos então para a nossa aula de hoje? Bom, pessoal, então para a gente falar um pouquinho sobre a composição química da célula, a gente vai verificar que a nossa célula, ela vai apresentar dois tipos de substâncias. As substâncias inorgânicas, onde vão apresentar a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas, onde nós vamos ter os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as enzimas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Nós vamos falar de cada um aqui para frente na aula de hoje, ok? Bom, em relação à composição química da célula, essas substâncias inorgânicas e orgânicas, elas estão presentes no nosso organismo de formas diferentes. Por exemplo, a gente verifica aqui que a água está presente em 70% de toda a composição química da célula. A água é a substância mais abundante presente na célula e ela é muito importante para as reações químicas e para o metabolismo, para o funcionamento normal do metabolismo da nossa célula, tá? Depois da água, nós temos então as proteínas. As proteínas estão ali em torno de 15% da nossa célula. Elas também são muito importantes para a estrutura, para a sinalização. A gente vai ver mais para frente as funções das proteínas, como que a gente consegue obter essas proteínas. Logo mais os ácidos nucleicos, né, a 7%, que estão presentes no nosso material genético, então é muito importante. Depois os carboidratos com 3%, os lipídios com 2% e depois os sais minerais com 2% e outros com 1%. Então, essas substâncias, elas estão em diversas concentrações e cada um vai ter a sua própria função na célula. Vamos ver cada um deles? Bom, a água, então, vai ser a primeira que a gente vai comentar. A água, ela está envolvida em quase todas as reações bioquímicas. Ela é conhecida como o solvente universal. Então, ali na nossa célula, ela vai estar ali ajudando diversas reações químicas, diversas substâncias a estarem presentes no nosso meio celular. É a substância, então, mais abundante presente no ser vivo, que está ali, né, a 70%, né? E ela é formada... A estrutura química da água, né, é formada por dois átomos de hidrogênio, que a gente pode ver aqui na imagem em azul, e um átomo de oxigênio. E eles estão ligados por ligação covalente, que vai ser esse tracinho, ou seja, eles vão estar compartilhando os elétrons nessa ligação covalente. E essa estrutura 2H e 1 oxigênio fazem, então, a fórmula química H2O, que a gente conhece. E é muito importante a gente falar que a água, ela é uma molécula polar, ok? Então, ela só vai conseguir dissolver solutos que são polares. Moléculas apolares não conseguem ser diluídas em água, ok? A gente vai ver mais pra frente um pouquinho sobre isso. Bom, e quais são, então, as funções da água no nosso organismo? Bom, a água, ela, então, vai ser solvente de vários cristais, de várias moléculas, vai ser reagente de reações metabólicas, como, por exemplo, a hidrólise, a hidratação do nosso organismo. Transporte e excreção de substâncias, a água ajuda nesse transporte. Regulação térmica do organismo, a regulação da nossa temperatura é feita pela água, olha só que importante. A manutenção da pressão osmótica e do pH tecidual. Essa pressão osmótica está relacionado com a osmose. Então, a água, ela consegue
fazer a manutenção de íons presentes dentro e fora da célula. Se você tem uma maior concentração daquele íon onde não deveria estar, a água entra para poder tentar manter um equilíbrio. E uma coisa bacana é que a quantidade de água vai variar conforme a idade, tá? Então, um recém-nascido, ele tem muita água no organismo. Em torno de 75% do seu organismo é feito de água. Já os idosos, eles têm uma concentração menor de água no organismo. Eles estão em torno de 50% de água, ok? E também a quantidade de água vai variar conforme os órgãos. Existem órgãos que vão precisar de muito mais água do que outros. Por exemplo, o fígado, pulmão, coração, em torno de 79, 80, 86%. O cérebro, 85%. O sangue, 95%. Os rins, 70%. Os olhos, 95%. Então, cada tipo de órgão vai necessitar de uma quantidade maior de água. Por exemplo, um tecido adiposo não precisa de tanta água assim comparado com o cérebro, tá? Então, é bem bacana essa diferença. O próximo que nós vamos ver também é um componente inorgânico, que são os sais minerais. Os sais minerais, eles vão ser nutrientes que são formados por cátions e ânions metálicos que vão ser importantes para o funcionamento metabólico do organismo. Eles vêm da fonte da alimentação e pode ser o zinco, o sódio, potássio, manganês, o cobre, o ferro, e tudo isso vai derivar da nossa alimentação. Cada alimento vai ter uma concentração maior desses sais minerais que vão ser muito importantes para a regulação do funcionamento do metabolismo, regular a quantidade de água no organismo, como por exemplo o sódio e o potássio, tá? Ajuda na composição química do organismo, por exemplo, o cálcio e o fósforo que estão presentes nos ossos e nos dentes. Então, os sais minerais são muito importantes para o nosso organismo e a falta deles podem ocasionar algumas doenças, por exemplo, a falta do ferro pode ocasionar anemia, ou também o excesso, por exemplo, o excesso de potássio pode gerar um ataque cardíaco, então eles devem ser consumidos de forma regular. O próximo vai ser os carboidratos, ele já não é mais inorgânico e sim orgânico, tá? E eles são macromoléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. A sua forma geral vai ser CH2ON, né? Porque é um número variável. Eles são formados pelos açúcares, né? Conhecidos como os açúcares, e estão presentes em todos os produtos de origem vegetal, tá? As funções dos carboidratos é basicamente e principalmente a fonte de energia. Então, uma das principais fontes de energia é o carboidrato e também está presente na composição da parede celular das células vegetais, aqui formando a celulose, tá? Então, os carboidratos, eles são divididos em 3 tipos, né? São classificados. Então, nós podemos ter os monossacarídeos, que são as formas mais simples dos carboidratos. Então, eles não podem ser hidrolisados, ou seja, quebrados em compostos mais simples, que é o exemplo, a glicose, a frutose, a galactose, a ribose e a dexorribose, ok? Já os disacarídeos, eles são formados por 2 monossacarídeos. Exemplo, a maltose é formado pela glicose mais glicose. A sacarose é formada de glicose mais frutose. A lactose de glicose mais galactose. Então, 2 monossacarídeos juntos, e eles podem ser quebrados em um monossacarídeo, ok? E os polissacarídeos são polímeros compostos por centenas a milhares de monossacarídeos, por exemplo, o amido, o glicogênio e a celulose, que a gente viu que faz parte da parede celular das células vegetais. É muito importante lembrar que para a utilização de energia dos carboidratos, o organismo ele quebra em monossacarídeos para a utilização da glicose, por exemplo, para ter essa fonte de energia, ok?
Os próximos, então, são os lipídios. Os lipídios, eles são macromoléculas formadas também por carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio e enxofre, ok? Eles são as gorduras, as ceras, os esteróis, as vitaminas lipossolúveis, ou seja, aquelas vitaminas que não são diluídas em água, que são as vitaminas A, D, E e a K, fosfolipídios, entre outros. Eles estão presentes, então, as funções dos lipídios, então, vai ser do armazenamento de energia. Então, enquanto os carboidratos servem como fonte de energia, os lipídios, eles vão estar ali para poder armazenar a energia. Uma hora você vai precisar dessa energia e aí você utiliza os lipídios para você ter energia quando não tiver os carboidratos necessários para a produção de energia. Os lipídios também fazem o isolamento térmico e a proteção de alguns órgãos. Então, para a gente não passar frio, os lipídios, eles ajudam a proteção de alguns órgãos contra algum trauma, ok? A composição estrutural da membrana plasmática, então, os lipídios estão presentes aqui como fosfolipídios, ok? E processos metabólicos e também na produção de hormônios. Os lipídios, eles ajudam na síntese de hormônio. Então, olha só que importância. O próximo são as proteínas. As proteínas são macromoléculas formadas por uma ou mais cadeias de aminoácidos e são as carnes, os ovos, leites, as nozes, cereais, feijão, mandioca, batata doce, entre outros. As proteínas são muito importantes na replicação do DNA, respostas a estímulos da célula, transporte de moléculas. Elas catalisam reações químicas nas formas de enzimas, ok? Função estrutural e também na sinalização das células. Então, as proteínas são muito importantes. Por isso que ela é a segunda substância mais abundante da célula, somente atrás da água. Já as vitaminas são compostos orgânicos e nutrientes essenciais que o organismo vai necessitar para um funcionamento normal. Então, sem as vitaminas, o organismo ele não vai funcionar bacana. E a falta das suas vitaminas podem causar diversas doenças, não somente a falta, também como o excesso. Então, nós temos várias vitaminas, como a vitamina a vitamina B, C, D, E. Nós temos a vitamina K. Então, existem várias vitaminas e cada alimento traz um tipo de vitamina específico. Então, por isso a importância da gente comer diversos alimentos e ter uma alimentação saudável e balanceada. As vitaminas têm a função importante de regulação do metabolismo, uma função antioxidante e cofatores enzimáticos, então ajuda nas reações químicas, ok? Os ácidos nucleicos, então, são moléculas formadas por nucleotídeos e é uma sequência de nucleotídeos, ok? Esses nucleotídeos, então, são a citosina, a guanina, a adenina e a timina. No caso do RNA, a uracila, ok? E a principal função é o armazenamento do material genético, ok? Esses ácidos nucleicos, eles são formados por um fosfato, por um açúcar, um carboidrato, sendo ribose para o RNA e desoxirribose para o DNA, e a nossa base nitrogenada, podendo ser uma dessas 5 bases nitrogenadas, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. Semana que vem nós vamos continuar um pouquinho mais sobre essa composição das células e vamos falar um pouco mais das organelas presentes. Nos siga lá nas nossas redes sociais, @papocientista, @estudebiomédica, @estudemais-cursos. E toda quinta-feira, então, nós teremos aula. Até uma próxima aula, então, pessoal, e tchauzinho!